Bem-vindos à vídeo-revisão desta caixa da Coolmaster, a AF-XM. Esta caixa foi a última adição da Coolmaster à linha AF deles. O nome XM é porque eles pretendem que ela seja igual à AF-X, só que numa versão média, ou numa versão pelo menos com menos altura, menos tamanho. Acaba por ser uma caixa mais middle do que full tower. Vou-vos então começar por mostrar pequenos pormenores da caixa e depois vou tentar aprofundar alguns temas que considero importantes sobre as caixas. Vamos então começar pela frontal, que já está aqui mais à mão. A frontal é esta, tem estas zonas aqui em plástico, estas duas zonas em plástico, que depois continuam aqui na zona do topo, acabam por fazer uma continuidade, um equilíbrio, e mesmo estes pequenos entalhos e estes cortes têm o mesmo espaçamento nos dois, que acaba por ficar muito bem. Pronto, é um pormenor que convém que eles deem atenção e realmente deram. A caixa em si tem aqui na frontal estas redes. Esta rede perfurada, apesar de parecer que é circular, é em favos, só que são os favos que são muito pequeninos e acaba por parecer ao longe que são circulares. Depois aqui tem duas baías, dot swap, em que conseguem encaixar o vosso disco, combinam, tira-se muito facilmente. Elas também vêm com rede. Esta rede, tanto na frontal como no topo, são constituídas por três partes. Tem esta rede fora, perfurada, com o formato de favos. Tem um filtro para o pó, num formato mais quadradinhos, só que são muito pequenos, no meio. E depois, do lado de dentro, tem sempre uma zona do plástico que está a fazer mais estrutura. Neste caso não tem favos, porque não convém, mas nestas zonas da frontal, nesta e no topo, para a estrutura ser mais forte, leva favos. O encaixe dos discos leva estas pequenas peças, podem ver aqui. Estas peças só chegam para cá ou empurram para cá, metem o disco, encaixam. Se quiserem um disco de 2,5, podem ver que já está aqui os 4 cortes, 4 furos, estes pequenos cortes. Tiram aqui esta peça, encostam o disco, lá dentro vem com parafusos que os conseguem colocar aqui. Aqui já está feito o fadejamento para conseguir ficar o parafuso sem bater uma caixa na outra. Colocam o disco, encaixam. Vou agora tirar as duas, para depois vos mostrar lá dentro. Depois podem ver, estão aqui as duas partes, vou pousá-las aqui. Depois tem então aqui mais 3 baías de 5,25. Podem colocar o que quiserem, drives, controladores, o que vos apetecer. Acho que o número é suficiente para conseguirem colocar tudo. Praticamente hoje em dia, no máximo uma pessoa se usar drives só usa uma, já não se utiliza aquele método tanto de andar a copiar um DVD para o outro ou um CD para o outro. Depois tem aqui mais 2 USBs 2.0, 2 USBs 3.0, microfone e fones. E depois esta peça acaba por ser a única peça que, para removerem assim desta zona da frontal topo, têm de remover uns parafusos sem ser aperto manual, se a quiserem tirar. Nesta peça, na continuidade, tem aqui o botão do power, que depois tem aqui um LED, tem aqui o botão do reset, tem aqui também o LED indicador do disco rígido, e tem aqui uma coisa para controlarem as ventoinhas, e tem aqui um pequeno LED que depois liga pelas ventoinhas. Aqui conseguem colocar o vosso telemóvel ou algum dispositivo, ou uma câmera fotográfica, algum dispositivo que queiram carregar por USB, ou seja, o cabo só vai daqui até aqui, pousam aqui, tem aqui esta zona de silicone, depois conseguem tirar e limpar, como podem ver, dá para limparem como quiserem. Tem aqui umas pequenas estrias também para não deslizar, nem nada, não haver problema nenhum de cair. Depois podem ver que fica aqui os 4 pequenos buracos de onde isto veio. Colocam, está feito. Da frontal, vou retirar. Espera aí. No manual podem ler lá, para retirar a frontal têm de retirar as duas baías frontais. Depois é só puxarem cá em baixo, continuam a puxar e ela sai toda. Podem ver, é esta assim a peça.
estou a utilizar a câmera eu mesmo, é um bocado difícil às vezes vos mostrar tudo logo de uma vez, mas pronto, já é assim isto. Podem retirar as baías se fizerem assim, só puxar aqui as peças e elas saem. Depois aqui, aquilo que eu vos falei, podem ver que aqui por dentro a peça já tem aqui estruturas ou fabos na armadura de plástico para conferir mais resistência. E a nível da frontal, que eu vos tinha para mostrar também era mais isto. Agora, a ventoinha da frontal é esta, é assim, é uma ventoinha de 200. Também tem aqui estes furos aqui, são todos do encaixe da frontal do plástico. Não devem meter nada a tapar estas zonas, nem tentar passar alguma ventoinha. Quem não podem tentar, sei lá, meter a ventoinha por o lado de fora ou alguma coisa assim, ou passar aqui algum cabo que queiram de alguma coisa, né, convém não tapar isto, depois conseguem encaixar a frontal. Conseguem então colocar aqui uma ventoinha 200, como esta que cá está. Podem colocar uma de 120 nestes 4 furos, não estava a mostrar bem, uma de 200 ou uma de 120 aqui nestes 4, ou, vou retirar aqui a câmera, assim mostro-vos melhor, aqui uma de 120 nestes 4, aqui uma de 140, ou então conseguem colocar de 120 a começar aqui, mais aqui, já tem uma, estes 4, e aqui outros 4. Ou seja, a frontal em si é compatível com uma ventoinha de 200, como esta cá está, uma ventoinha de 140, nestes 4 furos mais afastados, ou duas ventoinhas de 120, ou só uma de 120. Depois, podem também ver aqui o sistema de auto-swap, ali ao fundo, quando encaixam a case. Vou agora encaixar uma. Vou-vos mostrar. Quando encaixam a case, ela leva o disco até lá. Depois a peça, ou a drive em si, encaixa nesta pequena ranhura e fica no sítio. Podem ver que é assim, já podem ver que tem aqui as pequenas pecinhas do encaixe rápido das drives. Neste lado não possui essas peças de encaixe rápido, nem os cortes em si possibilitam tanto estes encaixes rápidos. Vamos então agora se calhar passar para o topo, vou só voltar a meter a câmera no sítio. Tá. E voltar a encaixar a frontal. Começa-se por cima e vão percorrendo, fazendo força para encaixar em todos os pontos da caixa. Só devem começar a fazer o movimento de fechar quando isto chega ao fim. Quando isto passa aqui esta zona, é que convém fazerem isto. Passando então, vou rodar aqui o carrinho, passando então ao topo. Podem ver então aqui o símbolo da Coolmaster, ver aqui a rede, e agora vou retirar aqui este parafuso do aperto manual. Tá? Já o tirei. E já tirei o topo. Podem ver o topo é este. Assim, do lado dentro segue o mesmo esquema que a frontal. Estrutura fortalecida com estes favos, filtro e rede do lado de dentro. Ou então, vou usar o topo. E vou-vos agora falar um pouco aqui do topo. Tem então aqui mais uma ventoinha 200, mas podem ver que tem aqui mais cortes que vos acabam por permitir conseguir colocar mais ventoinhas. Tem aqui uma 200, nestes furos que aqui estão, neste e nestes dois, conseguem colocar mais uma ventoinha 200. Também tem aqui furos para conseguirem colocar duas ventoinhas 140. Os furos são estes, este e este. Estes dois estão aqui e os outros 4 estão aqui debaixo desta estrutura. Ou então, conseguem colocar duas ventoinhas 120. São estes cortes, que estão assim mais alargados. Conseguem colocar aqui, por baixo. Ali, ali outro. Depois tem aqui outro. Acabam por meter aqui uma, duas. E depois tem aqui um outro
outros dois cortes. E aqui por lá dentro, já estive aqui a ver, e tem cá realmente uma zona que também tem este pequeno corte. Só que não sei se conseguirão lá encaixar outra ventoinha e se é rendável ter cá uma ventoinha, visto que ela só vai ter uma pequena zona por onde soprar. Ou extrair, ou o que quiserem, o ar. Obviamente acabam por conseguir colocar aqui radiadores. Depois à frente vou-vos falar um pouco sobre isso. E também podem ver aqui, tem aqui alguns cortes, que são os cortes feitos para passar os cabos das ventoinhas. Podem ver aqui, o cabo da ventoinha passa aqui. Vou segurar a câmera. O cabo da ventoinha passa aqui, neste corte. Ou seja, existem alguns cortes, têm de ter atenção de verem quais são os cortes de encaixar o plástico em si, do topo, e os outros podem utilizar para passar os cabos das ventoinhas, ter as ventoinhas do lado de fora. Aqui podem então ver que este, como eu tinha falado, esta é a única coisa que têm de utilizar a chave para retirar os parafusos, para depois, se quiserem retirar este módulo todo. Os cabos passam por esta zona aqui e ficam ali arrumados. Ou então, voltar a encaixar o topo. Podem ver que isto é tudo muito simples. Vou-vos aqui aproximar da zona do encaixe para verem que é super simples. Depois tem aqui na traseira, rodam aqui o parafuso. Vamos agora falar um pouco das laterais. Esta lateral é assim. Vou agora retirar outra vez a câmera. Vou mostrar outra vez melhor, mais próximo. Esta lateral, podem ver que também tem mais uma data de furos, para conseguirem colocar ventoinhas. Esta lateral dá para então para colocar, podem ver, ela tem aqui cortes inflados e depois por dentro tem um pequeno filtro com cortes circulares. Esse filtro está neste momento seguro por estas pequenas peças em plástico. Se depois quiserem colocar as ventoinhas de 140, podem continuar a utilizar estes furos, passam apenas a segurar o filtro com o mesmo parafuso que segurou a ventoinha. Conseguem então colocar aqui uma ventoinha 140 mais outra ventoinha 140 consecutivas, ou seja, se por algum motivo existisse algum radiador que quisessem colocar aqui com um sistema daqueles de retirar sem pingar, possivelmente conseguiriam fazer isso, sem qualquer problema. Também podem colocar uma ventoinha de 200, ou penso que até nem a 200, já é 180, pelo tamanho que ela tem, penso que é 180 e não 200. O pormenor que depois também se mais destaca na caixa é aqui a peça de abrir na lateral. Podem ver que a lateral tem esta pequena elevação. Esta elevação serve para metem a ventoinha e acabam por não estar a desperdiçar espaço interior na caixa com a colocação dessas ventoinhas. Para manter a simetria, o Master optou por fazer o mesmo do outro lado. Não sei se conseguem ver bem. Acabou por optar por fazer o mesmo do outro lado, mantendo o carrinho. Fez o mesmo do lado de cá. Podem ver que fez o mesmo do lado de cá e aproveitam esta zona para passar os cabos. Para finalizar, falta só a traseira. Esta é a vista geral da traseira. Vou começar por o lado de cima. Tem aqui uns grummetes para conseguirem colocar tubos do water cooling, ou até este aqui é mais pequeno, não pode ser mais, podem utilizar mais para cabos, mas estes dois dá para utilizar tubos e podem ver que são tubos grandes. Dá para utilizar mesmo praticamente os tubos todos, até mesmo os de meia polegada. Aqui podem colocar uma ventoinha 120 ou 140, podem ver aqui pelos furos. Corto outra vez em favo, já vem cá uma ventoinha incluída, a origem. Aqui, aquela nova PCI que algumas marcas têm utilizado, onde se coloca controladores. Quando são controladores que depois têm o potenciómetro aqui, por vezes com as gráficas, não dá jeito de ter cá uma coisa que controle. Algumas pessoas só utilizam mesmo um dissipador que acaba por ter uma peça dessas, então as marcas inteligentemente começaram ou conseguiram, lembraram-se de utilizar a peça aqui ao lado e acaba por dar muito jeito, conseguem meter lá o controlador, podem ter aqui, às vezes até de 1 ou 2 potenciómetros, ou até naquelas coisas de ligar e desligarem os neons. Aqui tem aquela zona de colocar um cadeado, se quiserem, ou o quê, como preferirem. E cá em baixo tem o corte da fonte, dá para colocar a fonte em 2 posições, isso dá para ver logo pela repetição destes
destes dois furos. E estes dois aqui do canto conseguem colocar a ventoinha a fonte com a ventoinha para baixo ou com a ventoinha para cima. Depois tem aqui já uma caixa das peças que eu depois mostro. E aqui também depois podem ver que a caixa tem toda a mesma cor. Eles conseguiram muito bem equilibrar isso mesmo a nível dos plásticos. E pronto, acaba por conseguir estar tudo preto, tudo o mesmo preto, não há assim muitas diferenças. As redes são um preto mais brilhante e a caixa em si é um preto mais fosco. As laterais são de aperto rápido. Vou agora tirar os parafusos da lateral esquerda. E agora vou rodar outra vez a caixa. E vamos passar para o interior, abrindo a lateral. A lateral, para abrir, só puxar para cima e tem a lateral fora. Vou-vos então mostrar aqui o sistema. Podem ver que eu, quando clico, ele puxa a peça toda. Estas pecinhas aqui deixam de agarrar no topo e a lateral sai. Depois aqui por dentro podem ver que tem aquela rede perfurada que eu falei. Vou então pousar aqui a lateral e vamos passar ao interior. O interior, vou tentar apanhar assim uma coisa mais abrangente, é isto. É isto que o interior assim no geral da caixa. 6 discos aqui, os dois aqui do auto swap. 3 drives com encaixe rápido deste lado, muito simples, só rodar para o lado, não têm de andar a rodar peças numa posição que às vezes não sabem se é para a direita que ele depois prende ou se a que ângulo é que ele começa a prender. Depois tem aqui o lado dos discos do lado de dentro, onde também consegue colocar ventoinhas, assim já vos vou falar disso. Depois tem aqui a zona da borda, é isto tudo. Conseguem então colocar bordes até ao EATX, bem mesmo até aqui ao limite deste furo. O ATX, para terem uma ideia, vem até aqui. O EATX vem mesmo até ao fundo. Utilizo este furo H. Depois podem ver aqui na lista quais é que são os espaçadores que colocam. Isto tem aqui mesmo um pequeno estampado que vos informa sobre isso. Aqui já vem a zona com os pequenos grummetes para conseguirem colocar os cabos como querem. Tem aqui se quiserem passar o cabo por ali, se por algum motivo têm cabos naquela linha baixa, por exemplo, da frontal, do áudio, da frontal, essas coisas todas normalmente são coisas que ficam nesta zona ou nesta zona, conseguem os passar por aqui. Tem esta tampa para a fonte, que assim conseguem ter os cabos. Esta tampa é ajustável, podem ver aqui, dá para ajustar mais para a esquerda ou mais para a direita. Tem aqui um recorte, onde podem fazer sair os cabos. Tem ali uma zona interior, onde conseguem passar os cabos diretamente à fonte. Da fonte viram os cabos logo para lá, organizam-os na zona de trás, passar por aqui, sair lá em cima, como quiser. Esta peça dá para ajustar. Para meterem as ventoinhas aqui na frontal, têm de retirar esta peça para conseguirem colocar a chave assim e apertar. Tem aqui uma pequena nota, que foi desenhada pelo Coolmaster. Esta peça, se não gostarem, podem retirar, podem tentar, mas vou tentar mostrar, não existe lá dentro nenhuma zona que coloquem uma ventoinha, por isso acho que é importante acabarem por utilizar esta peça, só vos ajuda a não estar a estragar fluxo nesta zona da fonte. Depois tem aqui os cabos todos, eu vou retirar aqui a caixa, bem os cabos, tem aqui os cabos todos, vem na frontal, USB 3.0, vem aqui, tem aqui algumas peças que é da ventoinha, se eu quisesse colocar. Tem aqui aqueles cabos todos do áudio, que mostrei da frontal, tem aqui os cabos. Depois tem aqui os BIs, podem ver aqui do lado de dentro. São todas perfuradas, uma a uma, são recolocáveis, não têm qualquer problema de as retirar. Todas de aperto manual, a ventoinha, 140 da traseira, na Coolmaster. O cabo, também já preto, que é uma opção até boa. Não vem com sleeving, mas é um cabo que é pequeno e bastante discreto. Lá em cima, a ventoinha no topo.
depois podiam expandir a zona lá atrás. Podem ver que tem aqui pequenas zonas como esta, se quiserem passar alguns cabos. Aqui mais para o chata, lá em baixo igual. E então as ventoinhas são nestes furos que as coloco, nestes aqui, colocam cá ventoinhas de 120, elas ficam apertadas. Podem remover esta case, se não quiserem. Podem reparar que aqui são rebites, mas aqui são parafusos de aperto manual. Depois do outro retiram a lateral, tiram estes dois parafusos, tiram estes parafusos aqui e conseguem retirar a case, ou pelo menos desmembrar a case em elementos mais pequenos. No máximo tentam tirar aí um ou dois rebites, se esta zona vos estiver a estrovar, se não quiserem esta zona dos discos. Mas pelo menos essa possibilidade existe de retirarem assim a case. Podem ver aqui o auto swap deste lado, ligam o Molex e ligam os dois chatas. No geral, do interior vos posso mostrar mais isso. Agora posso falar um pouco do que é que isto oferece. O sistema aqui de retirar é o mesmo. Colocam na mesma ali o disco. Neste caso o disco, ou se o disco for de 2,5 já é mais centrado, o corte. Podem colocar os 6 discos à vontade. Do lado de lá tem espaço mais do que suficiente para ter os cabos de alimentação. Mesmo alguns chatas às vezes são um bocado estranhos e os de alimentação, e às vezes têm de dar uma volta grande, mas ali conseguem bem. E vou-vos então agora só do que esta caixa tem, só falta mostrar aqui a caixa. Cá dentro podem ver, vem alguns discos e algumas coisas assim, alguns parafusos, mas no geral é isto. Vou então agora ver ali alguns pontos do que vos tenho de falar e falar-vos de alguns pontos da caixa. Bem, já selecionei ali alguns pontos, agora para vos falar, sem ser só mostrar o que é que esta caixa tem, falar um pouco mesmo sobre isso. O primeiro ponto é a qualidade de construção. Pá, acho que é óbvio que esta linha AF sempre foi uma linha muito boa da Komatsu. São caixas muito rígidas, muito sólidas, muito boas, quer para viagem, até mesmo para ir para lanches, não tem qualquer problema. Isto é quase que até ao pontapé, isto resiste a tudo. Não tive qualquer problema quando estive a desmontar os plásticos. Viram que algumas vezes fez bastante barulho, ou seja, acabo por estar a fazer muita força para retirar as coisas, mas nunca houve problema nenhum quanto a isso. Estes plásticos, apesar de simples e coisas, não estou a ver assim nenhum problema estrutural que uma pessoa no simples manuseio disto vá o estragar. O mesmo acontece para as outras peças. Não tive, andei aqui a ver, não há assim nenhuma zona que esteja com mau acabamento, que esteja, ou sei lá, algum cabo assim mais maltratado, alguma rede mais danificada. Não tem assim qualquer problema, nem em princípio terão qualquer problema com isso. Sempre serão caixas muito sólidas. Acho que é um ponto que não há como não perceber a qualidade que estas caixas conseguem alcançar. A nível do design, pronto, depois, claro que algumas pessoas podem não gostar, claro que algumas pessoas podem até gostar muito, mas pronto, são caixas que são feitas assim um pouco com o visual gaming, com o visual agressivo. Eles conseguiram muito bem equilibrar aqui na frontal estes pequenos entalhes com os entalhes de cima. Acabaram por conseguir manter tudo muito homogéneo, e ainda bem. Os pretos são todos muito iguais, tanto que às vezes não é fácil ter o preto do plástico para o metal igual, e podem ver aqui que isto é metal, isto é plástico, e não tem qualquer problema em dizer que são iguais. A caixa está toda em preto, um ponto muito bom, que hoje em dia quase todas as pessoas preferem ter as caixas em preto. Algumas agora não ser lançadas em branco por isso mesmo, mas que algumas pessoas agora gostam mais do branco. Mas pronto, ao menos já não são aquelas caixas que só eram pretas por fora, mas já são todas pretas, interior e tudo. O lacado, o acabamento
É muito bom, no princípio não terão nenhuma zona assim lascada com facilidade. E ainda bem que eles conseguiram manter isso tudo muito bem. A nível das baías, dos cortes, das redes, está tudo muito equilibrado, tudo muito homogéneo. Não há assim discrepâncias muito grandes de tamanhos, nem nada. Os grumetes também adicionam ali um pormenor muito bom que acaba por ajudar no design pela parte da arrumação. E ainda bem. Quando vamos para Air Cooling, ou quem utilizar esta caixa com a vertente Air Cooling, ela oferece muitas ventoinhas. Logo na frontal podem ter uma 200, mais duas de 200 no topo, mais jatão a de 180 na lateral. Podem ter uma de 140 aqui, mais duas de 140 aqui no topo, mais uma de 140 atrás, mais duas de 140 na lateral. Muitas ventoinhas de 140. Conseguem criar fluxos muito bons nessa caixa. A AFX, a versão full tower desta caixa, era premiada mesmo por isso. Já em versão 120 conseguem colocar aqui duas 120, duas 120 no topo. Não sei se há um bocado disso, se calhar há um bocado sem querer disso, duas de 140 aqui, mas é só uma de 140. Uma de 120 na traseira, depois a fonte em si tem a ventoinha que tiver. Na lateral é os 140 não entram nas 120. 120 é um ponto depois extra, conseguem adicionar aqui duas. Como podem ver, os cortes estão alinhados, ou seja, vão ter um fluxo muito bom aqui na zona dos discos rígidos, aliás, conseguem meter duas ventoinhas de 120 aqui, ou até deixam esta 200, duas de 120 aqui, ou seja, conseguem manter a continuidade do bom fluxo. A zona das placas gráficas aqui acaba por ficar fresca, se mesmo assim não conseguirem. Ventoinhas de 140 na lateral, resolvem o problema. Esta caixa é muito boa porque conseguem utilizar muitas gráficas, podem utilizar mesmo muitas gráficas e mantê-las todas bastante frescas, fluxo direto, sem qualquer problema, e a caixa consegue ser um monstro a nível de fluxo. É uma caixa também muito larga, vão conseguir meter coolers bastante grandes. Podem até meter Noctua, Fantex, que são coolers que já têm duas ventoinhas e são bastante largos, ou até três, no caso da Fantex. Podem colocar, sei lá, até o frio da Thermaltake também é um cooler muito grande. Conseguem colocá-lo sem qualquer problema dentro desta caixa. As ventoinhas, depois no topo, extraem logo todo o calor que esteja cá a ser provocado. Podem ver que estas duas ventoinhas, estando assim, conseguem tirar logo ou retirar logo todo o ar. A fonte aqui depois tem um pequeno filtro. Aqui no traseiro não tem filtro. No topo tem o filtro do lado de fora, aqui abaixo da rede. Na frontal também tem o filtro, cá dentro não se justifica. Quando utilizam caixa para water cooling, bem, se calhar se não fosse aqui o furo ser muito abaixo, este furo aqui, conseguiriam colocar um radiador 240 logo aqui, especialmente quando o ATX acaba aqui e o ATX vai para ali, conseguiam colocar logo aqui um radiador. Talvez o consigam colocar, não é uma coisa que eu tenha experimentado, por isso não posso dizer que não o consigam, talvez o consigam, apesar que os cortes, os furos aliás estão um bocado desfasados, não iam ficar com as duas ventoinhas alinhadas. Aqui nesta zona não tem ventoinha, que é a fonte, cá atrás tem o de 140, está muito próximo da lateral para conseguirem, ou se calhar é melhor não arriscarem colocar cá um radiador, pode não caber muito bem. Talvez consigam, não digo que não. 140 talvez consigam, 120 conseguem com todas as certezas. Se for um H50, H70, todas essas alternativas da Aztec, da Culip, conseguem colocar cá. Podem ver que fica logo aqui a bomba ao lado, ou até no topo. Também podem colocar. No topo conseguem, claro, colocar um radiador, desde que não seja muito espesso. Podem não conseguir colocar o radiador do lado de dentro, podem ter de utilizar o radiador aqui, podem não conseguir colocar o radiador aqui, utilizam aqui, podem conseguir colocar as duas coisas do lado dentro da caixa, podem ter de meter uma de cada lado, ou o radiador ou o como quiserem. Podem, à vontade, conseguem colocar radiadores de 140, que já é uma coisa boa, conseguem colocar também de 120 e até, se optarem por um de 360, que acaba por vir cá mais até ao fundo, também cabe, podem perder uma baía, mas tendo as duas ventinhas do lado de fora só perdem uma baía e em princípio com os conectores deste lado não perdem mais do que isso.
Passando então a nível de modding, prontos, acho que em princípio dá para muito, sempre deu para muito. Já a AFX tinha muitos e bastantes alterações e mods a ela. Conseguem alterar a cor dos plásticos para o que quiserem, as redes para o que quiserem, luzes, prontos, é à vontade. Conseguem cortar na lateral o que quiserem, gravar na lateral o que quiserem, também podem explorar muito isso. Se gostarem mais daqueles trabalhos em fibras e essas coisas, estes plásticos também conseguem fazer coisas muito boas. Podem à vontade alterar as coisas como quiserem. Como são muitas peças, estão todas muito bem conectadas. Se quiserem fazer, por exemplo, um modo a 2 temas, também conseguem. Podem ir alternando as cores entre as peças, a estrutura básica de uma cor, peças assim como o PCIs e o Prey de outra cor. Se pretenderem, podem fazer também, por exemplo, as redes a combinar com outras peças quaisquer, a nível de pintura. A caixa leva toda a rebites, conseguem retirar os rebites a tudo, pintam-a, voltam a rebitar e ficam com as coisas como querem. Há pouco falei do water cooling e do air cooling, mas não falei muito do fluxo. Esta caixa, o fluxo que talvez mais recomendo para ela é com entrada na frente, entrada na lateral e extração nestas zonas, cimo e traseira. Acho que é o tipo de fluxo mais recomendado, ou o que as marcas mais procuram, e esta caixa foi desenhada para ter esse tipo de fluxo. A nível de ruído, como é uma caixa muito sólida, vão acabar por conseguir ter um ruído não muito alto. Claro que, pronto, não tem aqueles tapetes anti-ruído cá dentro, como outras caixas. Aí não vai estar a isolar, mas a estrutura da caixa é muito boa. Não é uma caixa que tenha uma chapa assim por si fina, acaba por ser uma chapa grossa e consegue isolar bastante os ruídos e essas coisas assim. As grelhas, podem ter algum problema com as grelhas se as ventoinhas que utilizam não forem com muitas rotações ou precisarem de um fluxo muito alto. No geral era isto, sobre esta Coolmaster AF XM. Espero que tenham gostado desta vídeo-revisão e podem encontrar o resto da revisão no nosso website. Muito obrigado por assistir.